Cristo de Nazaré, bem forte, como Ele merece ser aplaudido. Só Tu és digno, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome. A paz do Senhor, igreja. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça nesse instante. Jesus, que prazer, que privilégio sentir a Tua presença neste lugar. Estar reunido em família, entre os irmãos, cantar louvores a Ti. Nesse instante gostaríamos de ouvir a Tua palavra. Que o Senhor me use como um canal de bênção. Que o Senhor transmita aquilo que o Senhor deseja ao coração dessas pessoas. Nós colocamos expectativas em relação àquilo que o Senhor pode fazer, e eu sei que o Senhor é poderoso para superar as nossas expectativas, para nos surpreender, Jesus. Flui, Espírito Santo de Deus, toca no coração desse homem, dessa mulher. Em nome do Senhor Jesus, onde houver um coração aberto, sedento, que a Tua palavra seja derramada como uma chuva, em nome do Senhor Jesus. Nenhum mal contra nós, contra a nossa família, contra essa igreja, nenhum mal, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, igreja. Nós vamos ler um texto da palavra de Jesus, Isaías capítulo 6, do versículo 1 em diante. Isaías 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro. Em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que essa brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar, por favor. Eu preciso que você preste bastante atenção nessa palavra, para você conseguir entender aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Por favor, se você conseguir não se movimentar agora, não tomar água, não sair para ir para o banheiro, não conversar, vai ser bem produtivo para você. Quem sabe qual que é o sobrenome de Jesus? Qual é o sobrenome de Jesus? Quem chuta? Pode falar. Tá só nós dois aqui. Hã? Cristo? Quem acha que é Cristo, levanta a mão. Quem acha que é Nazareno, levanta a mão. Quem acha que é Galileu? Galileu. Quem não sabe nem do que eu estou falando, levanta a mão. Quem prefere não opinar para não... Jesus não tem sobrenome nenhum. Ele não tem sobrenome. Na cultura judaica, nos dias de Jesus, normalmente não tinha sobrenome. Alguns, para ser distinguido dos outros, era chamado pela filiação do pai. Então Jesus seria chamado Jesus Bar José, Jesus filho de José. É assim que ele seria chamado. Nós vemos na Bíblia ele sendo chamado de Galileu, porque a região onde ele morou uma época, Cafarnaum, Nazaré, essas cidades ficavam numa macro-região chamada Galileia. Israel estava separado em algumas regiões: Galileia, Pérea e Judeia. Como Jesus viveu uma época do seu ministério na Galileia, ele foi chamado de Galileu. Era até uma forma desprezível de se chamar. Era diminutivo. É igual quando eu fazia Senai, eu ia para São Carlos, o São Carlense me chamava de pé vermelho.
né, para tentar diminuir, descaracterizar e tal. Então, o que eles estão fazendo ali, chamando Jesus de Galileu, era tentando diminuir, né, a sua importância. Ele foi chamado de Nazareno porque ele foi criado em Nazaré, a cidade onde ele foi criado, né, a cidade de José, Nazaré. Então ele foi chamado de Nazareno, também uma forma pejorativa, porque era uma cidade pequena, pouca importância. Ele foi chamado em inúmeras oportunidades de o Cristo. Agora, essa expressão não é o sobrenome de Jesus, como eu disse, mas essa expressão não é pejorativa. A palavra Cristo é uma palavra grega e ela foi transliterada para o português. O que significa? Em grego, essa palavra é Christos. Se nós fôssemos traduzir a palavra, seria ungido. Em grego, ungido é Cristo. Houve uma transliteração da palavra, de Christos para Cristo. Essa mesma palavra, ungido, no hebraico, é Mashiach. Transliterado para o português, também tem transliteração. Messias. Messias. Cristo. Mashiach. Christos. Todas essas palavras, em português, é ungido. O ungido. Jesus foi chamado em mais de uma oportunidade de ungido em seu ministério. Ele foi reconhecido pelos anjos como o Cristo. Quando ele nasceu, em Lucas capítulo 2, os anjos se apresentaram a alguns pastores e disseram: nessa noite acabou de nascer o Salvador do mundo, o Cristo. Nasceu o ungido. Quando Jesus chega e encontra um endemoniado na sepultura, o gadareno, os demônios que estavam naquele moço disseram para Jesus: o que o Senhor quer com a gente? Cristo. O que o Senhor tem conosco? Ungido. Os demônios reconheceram que Jesus era o ungido. Uma terceira oportunidade, Jesus perguntou para os seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Alguns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, alguns dizem que o Senhor é um profeta. E vocês? Vocês dizem quem? Quem eu sou para vocês? Pedro respondeu: tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para nós, nossa realidade de cristão pentecostal, se nós falarmos de unção, naturalmente, na nossa cultura, nós relacionamos a alguém que quando prega, ou alguém que quando canta, ou alguém que quando toca, ou que faz algum ministério, as pessoas são de alguma forma tocadas pelo poder de Deus. Normalmente, a gente considera alguém que tem muita unção. Quando o culto, as pessoas se emocionam e são tocadas pelo Espírito Santo. Então essa é a nossa cultura. Só que biblicamente ser ungido, a conotação não é essa. As pessoas eram ungidas para serem separadas para um ofício. No Antigo Testamento haviam 3 ofícios que as pessoas eram ungidas. Se alguém fosse se tornar rei de Israel, um sacerdote vinha até essa pessoa, um homem, pedia que ele ajoelhasse e derramava um óleo perfumado sobre a cabeça dele. Ungia aquele homem para ser rei. Se alguém se tornasse um profeta, Elias, quando se encontrou com Eliseu, ele ungiu com óleo perfumado. E o terceiro ofício que os homens eram ungidos para fazer era o sacerdócio. Se alguém fosse se tornar sacerdote em Israel, também se ajoelhava e recebia óleo na cabeça. Perceba que ser ungido na antiga aliança significava que essa pessoa era separada por um ofício. Ela ia exercer uma atividade. O que significa então ser ungido? É ser separado, ser distinto, ser exclusivo, ser destinado a um ofício. Todo sacerdote usava uma roupa apropriada.
de sacerdote. As pessoas viam o sacerdote, sabiam, ele é separado, ele é distinto dos outros. Ele passava um perfume na barba para as pessoas sentirem o cheiro, um óleo perfumado. Ele é separado, ele é distinto. Outra palavra que em português nós traduzimos como separado é kadosh. Kadosh no hebraico é santo. Se eu perguntar para a maioria dos cristãos mais antigos, eu pergunto, o que é ser santo? Vocês vão responder, é ser separado. A conotação de ser ungido e de ser separado é a mesma. O sentido é o mesmo. Agora nós temos uma das visões mais surpreendentes do Antigo Testamento. Isaías, um profeta, chamado profeta messiânico, ele está diante do trono de Deus. Ele olha para o trono e ele diz: eu estou vendo o Senhor. A palavra ali, que é usada no original, é Adonai. Eu estou vendo o Senhor. Mas no versículo 3, de novo, quando é traduzido como Senhor, a palavra que está ali é YHWH. Esse é o nome de Deus. O judeu chama de Hashem, nome de Deus. Ele não pronuncia, de tanto medo, tanto temor que ele tem, ele não pronuncia. Mas está nesse texto o nome de Deus. Isaías diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi Deus. Eu olhei para o trono e eu enxerguei Deus. Os serafins que estavam ao redor, que são seres angelicais, alados, com asas, 6 asas, eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ser santo é ser separado. O que os anjos estão falando? Separado, separado, separado é o Senhor. Kadosh, em hebraico é Kadosh, Kadosh, Kadosh. É ungido, ungido, ungido é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mashiach, Messias, Messias, Messias. Santo, 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 único, único, único. Em português, nossa língua também tem algo que é maravilhoso. Se eu chamar uma pessoa de linda, eu estou usando um adjetivo. Agora, se eu falar que ela é muito linda, eu qualifiquei o adjetivo, parece que é um pouco mais. Agora nós temos o aumentativo, que é lindão. O superlativo do português é a expressão máxima do adjetivo. Lindíssimo. É diferente chamar alguém de lindo, muito lindo e lindíssimo. O superlativo é ao extremo. No hebraico não existe íssimo, não existe essa expressão. Como que os escritores em hebraico conseguiam colocar o superlativo, que é a expressão ao máximo, repetindo a mesma palavra 3 vezes? Santo, santo, santo. O que eles querem dizer quando eles fazem isso? Que ele é ao extremo, é separado ao máximo, é santíssimo, é o superlativo da língua que eles conseguem utilizar, é o máximo que eles podem utilizar. Quando nós vemos o ministério de Jesus, Jesus tem os 3 ministérios da antiga aliança. Ele é o verdadeiro profeta, ele é o rei dos reis e ele é o Senhor dos senhores. O sumo sacerdote perfeito. Nós tínhamos na antiga aliança pessoas que eram ungidas para ser sacerdote, pessoas que eram ungidas para se tornar rei e pessoas que eram ungidas para se tornar profeta. Analisando alguns textos do Novo Testamento, nós vemos que Jesus foi ungido 3 vezes também, em 3 oportunidades diferentes. Ele é rei, sacerdote e profeta. Algumas pessoas interpretam esses textos que eu estou citando como sendo uma única unção. A unção era feita com um óleo perfumado. Algumas traduções trazem como sendo um perfume, mas é um óleo concentrado, perfumado. A partir daquilo que é a essência, eles diluíam e faziam os perfumes. Em Lucas capítulo 7, nós vemos a primeira oportunidade que Jesus foi ungido por uma mulher.
Ele está na casa de um homem rico, Simão, o fariseu, que desprezou a presença de Jesus. Normalmente o anfitrião lavava os pés do seu convidado. Esse homem fariseu não lavou os pés de Jesus. Jesus está reclinado à mesa, encostado com o antebraço no chão e os pés para trás. Uma mulher de má fama soube que Jesus estava nessa casa. Mulher de má fama. Ela foi até essa casa, entrou sem ser convidada e ela começou a chorar nos pés de Jesus. Suas lágrimas molhavam seus pés e ela começou a secar os pés de Jesus com seus cabelos. Depois ela tira um perfume de alto valor e derrama aquele óleo perfumado e unge os pés de Jesus. O dono da casa olhou e ele pensou: se esse homem fosse realmente profeta, saberia que quem está o tocando é uma mulher pecadora, é uma mulher de má fama. Jesus olhou para o homem e disse: Simão, se alguém te deve, duas pessoas te devem dinheiro, um te deve R$50 e o outro te deve R$5.000, se você perdoar a dívida dos dois, qual dos dois vai ser mais grato a você? Aí o Simão respondeu: eu suponho que aquele que eu perdoar uma dívida maior. Ele: pois é, quem é muito perdoado, muito ama. Ele olha para a mulher, está todo mundo na mesa, ele olha para a mulher: mulher, perdoados estão os seus pecados. Aí eles ficam: quem é esse que está perdoando pecado? Essa é a primeira oportunidade que Jesus é ungido. A segunda oportunidade é João capítulo 12, 6 dias antes da Páscoa. Jesus acabou de ressuscitar Lázaro. Lázaro morreu, ele ressuscitou, aí ele está em Betânia. O texto de Lucas 7, Jesus está na Galileia, na casa de um homem chamado Simão fariseu. Agora Jesus está em Betânia. Lá em Betânia, provavelmente na casa de Lázaro. A Bíblia diz que Marta servia a mesa, Jesus está sentado à mesa, Maria vem com um perfume caro e unge os pés de Jesus. Ungiu os pés. Isso incomodou muita gente de novo, mas não o anfitrião da casa. O dono da casa não se incomodou como na outra história. Quem se incomodou agora é um dos discípulos chamado Judas. Judas falou: se esse perfume fosse vendido e o dinheiro dado aos pobres, seria de muito mais valor do que o que essa mulher está fazendo. Jesus corrige instantaneamente Judas e diz: olha, essa mulher está preparando o meu corpo para o meu sepultamento. Aonde o evangelho for pregado e anunciado, as pessoas vão falar de Maria. Faz 2000 anos que isso aconteceu e eu estou pregando a respeito dela nessa noite. Maria entregou tudo o que ela possuía. É mais ou menos 1 ano de salário. É interessante que Maria não diz o preço do perfume, do óleo. Ela não diz. Jesus não diz o preço. Para Jesus, ele não considerou o preço. Maria não considerou o preço. Sabe quem considerou o preço? O ladrão. Quem achou a oferta muito alta foi o ladrão. Foi ele que achou que era um exagero. Ele que achou que Maria estava fazendo mais do que deveria. Está exagerando. A última oportunidade que Jesus é ungido é em Mateus 26 e em Marcos 14. São 2 textos correlatos. Marcos 14 e Mateus 26. Agora, nós estamos em Betânia também. Nós estamos na casa de um homem chamado Simão, mas não fariseu. O leproso. Simão leproso. Sabe o que é interessante? Nos dias de Jesus havia uma questão sanitária. A lepra era uma doença contagiosa. Nenhum leproso tinha casa. Nenhum leproso sentava na mesa para comer. Nenhum leproso recebia pessoas na sua casa. Isso não acontecia. Mas Jesus está na mesa com o Simão leproso. O que eu acho é que o Simão foi leproso. Provavelmente Jesus curou ele em algum momento. Mas por que as pessoas estão chamando ele de leproso? Porque o apelido fica. Já percebeu? O gordinho emagrece, mas o pessoal continua chamando ele de gordo. O apelido fica. Simão, que Simão? Simão é um nome comum. O discípulo de Jesus chamava Simão.
O fariseu lá na Galileia chamava Simão, e agora nós estamos na casa do Simão. Qual Simão? O leproso. O apelido ficou, mas ele não é mais leproso. Ele foi curado por Jesus. Nós temos uma mulher que se aproxima, e a condição dela é diferente. Ela tem um frasco de alabastro. Alabastro já era caro em si, o frasco já era caro. Ela quebra o gargalo e derrama o perfume na cabeça de Jesus. O óleo ela derrama na cabeça e começa a escorrer no corpo de Jesus, na barba, no rosto. Imagina, gente, isso aqui é estranho há 2000 anos, é estranho hoje, é estranho sempre. É esquisito, é estranho. Ela vai e unge Jesus com um óleo perfumado. Novamente tem questionamento. Esse perfume é caro, esse frasco é caro. O que essa mulher está fazendo é um exagero. E Jesus corrige novamente. Sabe o que é interessante? Faltava 2 dias para a Páscoa. 2 dias. No dia seguinte ele vai ser preso. No dia seguinte, os soldados vão tirar a sorte de uma túnica. A túnica de Jesus. Eles vão decidir na sorte quem é que vai ficar com aquela roupa. Sabe que cheiro que aquela roupa tinha? Do perfume que essa mulher derramou nele. Quando Maria chega no túmulo, no domingo de manhã, tem lençol ali. O lenço que é posto sobre o rosto, a mortalha, está ali dentro. Que cheiro que tem aquela mortalha? Do perfume que aquela mulher derramou sobre Jesus. Há algo de muito especial em nossa adoração. E ela não dura minutos, nem dias. É para toda a eternidade. Jesus deixa claro que o que Maria fez seria contado aonde o evangelho fosse anunciado. Nas 3 oportunidades, Jesus é ungido. E eu faço referência às 3 unções, ao triplo ministério de Jesus. Jesus é o Rei dos Reis, Jesus é o profeta, e Ele é o sumo sacerdote perfeito. Na antiga aliança, para ter esses ofícios, tinha que ter uma unção, uma consagração específica. Jesus também recebeu as 3 consagrações. O que eu acho interessante é que as 3 consagrações não vêm de pessoas de ofício. Nenhum sacerdote consagrou Jesus. Foram 3 mulheres. Uma mulher pecadora, uma discípula de Jesus estratégica, irmã de Lázaro, e uma mulher anônima, que nem sabemos o nome dela. Na antiga aliança, nenhuma mulher ungiu ninguém, nenhuma mulher consagrou ninguém. E aí vai um ponto importante da graça de Deus. O reino de Jesus Cristo é de ponta cabeça, é invertido. Ele não segue a lógica humana, o procedimento humano. Existe uma expressão em latim que se chama status quo. O que significa isso? Estado das coisas, como as coisas são, como as coisas eram na época. Quem ungia era um sacerdote, nenhuma mulher fazia unção. Em Jesus, os 3 momentos que ele foi ungido com um perfume caro, com um óleo perfumado, foram por 3 mulheres. O evangelho de Jesus não segue a lógica dos homens. Para Jesus, mais vale dar do que receber. Para nós, qualquer ser humano vai considerar importante, vai considerar ser melhor receber um presente do que dar um presente. Na nossa lógica. Agora, no reino de Jesus, é melhor dar do que receber. Como que é melhor dar do que receber? Só sabe o valor de dar quem já precisou receber. Quem já precisou receber um abraço, sabe quão importante é um abraço. Quem já esperou sozinho, sozinha na cama, chorando a presença de alguém, sabe a importância disso. Por isso que é melhor dar do que receber. Quem já passou fome, quem já teve necessidade, quem já esperou alguém doar, quem já ficou na expectativa, sabe
que é melhor dar, ter para dar, poder dar, do que ter que receber. Esses dias eu saí da casa do meu pai ali, tinha uma pessoa em situação de rua, do outro lado da rua estava tendo uma festa, música alta, as pessoas comendo, bebendo, se divertindo, e ele sentado do outro lado da sarjeta. Eu estava saindo com os meus filhos, com a minha família, meu coração rasgou no meio. O que o senhor está fazendo aí? O que o senhor está fazendo? Aí ele falou: eu estou esperando alguém me ver, alguém se compadecer e me dar alguma coisa para comer. Só sabe o valor de dar quem já precisou receber, quem já teve fome, quem já teve o filho pedindo algo e não pode dar. Aí sabe o valor de dar. No reino de Jesus é melhor dar do que receber. No reino de Jesus o maior é o servo. Nós desejamos ser servidos. Nós desejamos estar numa poltrona confortável e alguém vem e nos serve um alimento e faz uma massagem no pé, e é líquido, e é bebida, e é isso, e nos serve, nos serve, nos serve. Em Provérbios diz que a sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. Na nossa lógica, nós queremos ser servidos. Jesus diz: o maior no meu reino é o escravo. Esse é o maior. O maior de todos os exemplos para nós de servidão é de Jesus. O Filho do Homem veio servir aos homens, servir aos demais. O reino de Jesus completamente invertido. Outro ponto que eu separei para nós nessa noite: na mesa de Jesus, todo mundo que senta é ex alguma coisa. Lá em Lucas 7, tinha uma ex-pecadora ungindo Jesus. Ex. Jesus olhou para ela e falou: perdoados estão os seus pecados. Ela é ex. A gente chama de pecadora até hoje, mas ela é ex-pecadora. Simão, o leproso, não, ele não é mais leproso, ele foi curado agora. Ele é o ex-leproso. Ex. Lázaro, Jesus sentou na mesa de Lázaro, ele foi ungido por Maria. Lázaro é o ex-defunto. A história está em João 12. Se você ler João 11, Lázaro está morto, cheirando mal, está em decomposição seu corpo, é o ex-defunto. Maria e Marta são as ex-desesperadas, agoniadas, enlutadas. Na mesa de Jesus, todo mundo que senta arrependido é ex alguma coisa. Se isso é uma verdade para todos nós, obviamente que no nosso meio deve haver menos julgamento, porque aqui todo mundo é ex. Ex-mentiroso, ex-ladrão, ex-bandido, ex. Todo mundo é ex na mesa de Jesus. Todo mundo é ex. Segunda coisa que é importante: se todo mundo é ex, o que realmente importa é quem está sentado no lugar principal da mesa, e não os demais. Quem mais importa na mesa de Jesus, no evento de Jesus, quem é mais importante é o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus. O último ponto que eu gostaria de destacar: não existe a possibilidade de economizar adoração quando nós estamos na presença de alguém como Jesus. Não tem como economizar adoração, devoção. Eu comecei a mensagem dizendo que os serafins dizem que Ele é santo, santo, santo. Ele é ungido, ungido, ungido. Ele é distinto, distinto, distinto. Ele é o único. Ele é o Messias. Ele é separado. Não existe ninguém semelhante a Ele. Na presença dEle, só faz sentido se a nossa devoção for tudo. For tudo. Jesus diz um dia: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser perder a sua vida por amor de mim, vai ganhar a vida. Quem perder a vida vai ganhar. E quem quiser de alguma forma encontrar a vida sem mim, a perderá. Um jovem rico perguntou para Jesus: Jesus, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Obedeça os mandamentos. Eu já obedeço. Então pega todas as suas riquezas
e dê aos pobres. Tudo, vende tudo que você tem. Dá aos pobres e me segue. Aí o jovem mudou o seu semblante, virou as costas e saiu, porque ele tinha muitas riquezas. A única forma de se relacionar com Jesus é através do tudo. Jesus não quer, ele não tem a intenção de mudar só a sua playlist musical, só a sua forma de se comportar, só a sua forma de vestir. Jesus quer mudar tudo, tudo, completamente tudo. A ponto de Maria chegar para Jesus com um perfume que vale 1 ano de salário e derramar no pé dele. As pessoas olham, mas como pode? É um desperdício, é um gasto. Quem considera a adoração um desperdício, quem olha para o valor do perfume e fala é muito caro, é quem ainda não teve essa compreensão do tudo. Paulo, quando se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, ele passa a dizer: o que eu considerava como lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Não só como perda, como esterco. Eu passei a considerar como esterco. Há uma parábola contada por Jesus, um homem que sabia lidar com pérolas, comprava e vendia pérolas, sabia o valor das pérolas, sabia analisar uma pérola, ele tinha um monóculo, ele olhava, ele sabe se a pérola é verdadeira, se ela é falsa, se ela é rosada, ele sabe o valor. Ele encontrou uma pérola de grande valor, uma pérola, ele vende todas as demais, tudo, porque ele encontrou simplesmente a melhor. Essa parábola aponta para a nossa relação com Jesus. Quando nós encontramos Jesus genuinamente, as demais coisas perdem a graça e o valor. Como é possível um homem mudar o seu comportamento? Como é possível uma pessoa se arrepender? É porque encontramos a pérola de grande valor. Uma quinta-feira à noite, sentado numa igreja, ouvindo um homem pregar da Bíblia. Talvez se fosse alguns anos atrás, e perguntasse para você, você vai estar numa igreja ouvindo um homem pregar, você talvez iria rir. Não, eu prefiro estar numa festa, eu prefiro estar num churrasco, eu prefiro beber com os meus amigos, eu prefiro estar com muitas pessoas, eu prefiro sorrir, contar piadas. A partir do momento que você encontra Jesus, as outras coisas perdem a graça, perdem o valor, perde tudo. E outras coisas que você considerava de pouco valor passam a ter outra importância. Por quê? Porque você finalmente encontrou a pérola de grande valor. Você finalmente encontrou aquilo que você quer dedicar tudo. Não é um dia da semana, não é 1 hora do seu dia, não, é tudo. Quando as pessoas perguntam, mas eu vou na igreja, eu vou ter que ofertar. Irmão, ainda você não entendeu. Você não entendeu ainda. Ainda você não entendeu. Jesus não quer uma parcela de algo em você. Ele quer tudo. Tudo, é todo o seu coração, todo o seu entendimento, todo o seu espírito. Não tem como viver em mais de uma cultura ao mesmo tempo. Tem pessoas que querem, sabe, eu vou na igreja, eu gosto das músicas. Quando o irmão, o pastor, o pregador, o presbítero prega algumas coisas eu gosto, algumas coisas eu concordo, outras coisas eu não concordo. E aí ele vive em 2 culturas. Moisés era essa pessoa. Moisés tinha uma natureza dos hebreus, ele tem uma mãe escrava e ele tem uma mãe egípcia, princesa. Ele tem um quartinho dentro de uma casa lá entre os escravos. E ele tem um super quarto de príncipe dentro do Egito, dentro do palácio do Egito. Lá dentro, no Egito, ele tem brinquedos, tudo de mais moderno. A mãe dele é a filha do faraó, é uma princesa. Entre os hebreus, ele tem uma mãe escrava. O brinquedo que ele tem é uma bolinha de sisal. A mãe dele, hebreia, ensina ele a servir um Deus só. Existe um único Deus verdadeiro.
O vô dele, o faraó, diz que ele é um Deus, que o sol é um Deus, e a lua, e as rãs, e as moscas. São politeístas. Moisés vive em duas culturas, como egípcio e como hebreu. E um dia a corda estoura. Um dia ele se incomoda porque um egípcio está agredindo um hebreu. Ele mata o egípcio com as próprias mãos e enterra na areia. Deixa eu dizer uma coisa, não existe a possibilidade de servir o nosso Deus, de ter um relacionamento com o nosso Deus, com um pezinho na igreja e um pezinho no mundo. Um dia a corda estoura. Um dia o relacionamento acaba, estoura, acabou. De repente a pessoa vai para o mundo. Ô irmão, você não vai mais na igreja? Ah não, eu não gosto da igreja, eu não gosto disso, eu não gosto do que está pregando, daquilo, eu não gosto mais. Por quê, irmão? Por quê? Porque a corda estourou, irmão. Ele vivia em duas realidades, duas culturas, não tem como viver dessa forma. A única forma de se relacionar com Jesus é através do tudo. Para a gente encerrar, vamos nos colocar em pé, por favor, equipe de louvor. João capítulo 12. João capítulo 12, versículo 41. João 12, 41 diz assim, Isaías disse isso, porque viu a revelação da natureza divina de Jesus, e falou a respeito dele. A Bíblia é enfática, ninguém pode ver a face de Deus e continuar vivo, ninguém vê a face de YHWH, não dá para ver. O único que é possível ver é o Filho. Em Colossenses a Bíblia diz que o Filho visível reflete a glória do Deus invisível. De que forma alguém pode enxergar Deus? Através de Cristo, de Jesus, do ungido, do Messias, do distinto, do separado, do Machia. Nós vamos fazer uma oração a Jesus neste instante. Quero que você feche os seus olhos, nós vamos cantar ao Senhor. Eu sinto a presença de Jesus aqui em nosso meio. Toda vez que o nome de Jesus é invocado, adorado, ele se manifesta. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Quem conhecer essa canção, cante com os olhos fechados. Vamos atrair a presença do Senhor. São poucos minutos e daqui a pouco eu vou fazer uma oração por você, pela sua casa, pela sua família. Nós vamos reverenciar a grandeza desse Deus que é único, incomparável, justo, tremendo, santo.